é difícil a gente falar da gente, Com certeza. Aham, né? com certeza. É. Então eu vou começar contando, né, pastora? Eu vou começar contando um pouquinho da minha infância, para a gente iniciar Isso. esse bate-papo gostoso, para que a gente possa compartilhar aí algumas coisas, né? O que que eu vou contar? Eu vou contar lembranças que eu tenho, né, de sentimentos que eu tenho, porque muita coisa, quando a gente é na infância, a gente não consegue lembrar exatamente, né, o que que aconteceu, mas a gente tem aqueles flashes, aqueles sentimentos que ficam guardados das situações, certo? O que Sim, que sim. mais o que que mais me toca, assim, da minha infância? Da minha infância, o que que acontece? A minha mãe, ela ficou com os 4 filhos pequenos, né? Alguns já estavam. Uhum. Eu sou a caçula da casa. Sim. Então, eu tenho várias histórias de quando eu era bebê, criança, e que eu escutei, assim, ao decorrer dos anos, né? E que ficaram marcados. Então, o que que acontece? Ela teve um casamento bem conturbado, um casamento bem difícil, e ela teve daí 4 filhos, eu sou a mais nova. E então, o que que aconteceu? Ela começou a trabalhar fora, ela teve que ir atrás de um emprego que desse um pouco de estabilidade para ela, porque ela estava sozinha. E a história que eu tenho desde pequenininha, que eu era a menina da caixa, era o bebê da caixa. Por que o bebê Ah, da caixa? Porque a empresa, que graças a Deus, digamos, né, que a minha mãe conseguiu um trabalho digno, é, né, um trabalho digno que pudesse dar uma condição de vida para ela sozinha com os filhos, né? Tio, então, que ela levasse a bebezinha, que era eu, e a bebezinha ficava numa caixa. Então, essa história é bem nossa. interessante, né? Então, fica marcado. Então, quando eu cresci um pouco, os colegas de trabalho dela me encontravam e diziam assim: Ah, a bebezinha da caixa? Ah, é a bebezinha que eu brincava na caixa? Então, ficava marcada aquela situação, né, ali da bebezinha da caixa. Então, isso foi marcante para mim. E Uhum. como minha mãe teve esse casamento muito conturbado, a infância conturbada, né? Ela foi deixada pelos pais na casa de um parente quando era muito nova, e daí teve um casamento conturbado. Esse marido, né, deixou ela, não deu assistência nenhuma para os filhos. A minha mãe, ela sofreu demais. Então, ela carregou muitas violências psicológicas, muita coisa que ficou enraizada, né, na mulher e que ela levou isso para a vida dela inteira, porque ela teve que superar vários desafios, pessoais, para o trabalho, para tudo. Então, o que que acontece? Eu cresci, então, nesse ciclo de muita turbulência emocional, né? Então, o que que acontece? Meus irmãos sentiam muita falta do pai, porque tinham uma experiência, mesmo que fosse pouca, com o pai, mas eu nunca tive experiência nenhuma com o pai. Então, eu nasci sem conhecer o pai e cresci sem conhecer o pai. Então, eu não tinha esse amor, né? Essa saudade e tal. Só Sim. que eu lembro que eu, como criança, eu tinha esse sentimento assim. Ah, era como se eu conhecesse meu pai. Eu queria meu pai por causa da escola, dos amiguinhos, das famílias e a sociedade que vive, né, nesse corpo familiar que é mãe, pai e filho. Então, ontem era Dia dos Pais. Então, uma coisa que eu não gostava nada era na escola. Dia dos Pais para mim era o pior Lógico, dia. Tanto que eu sou lógico. contra o Dia dos Pais, eu sou a favor do Dia da Família, porque era o pior Uhum. dia, né? Seja na escola, Uhum. seja em comemoração na igreja, qualquer coisa, porque era um dia ruim para mim. Então, o que que Sim. acontece? Eu cresci com essa imagem. Então, quando eu era criança, eu lembro que eu queria muito eu, meu pai. Então, eu tinha uma imagem que eu tinha um pai, que era que nem um das outras crianças, e a minha família vivia era muito conturbada, a minha mãe era muito nervosa, porque ela tinha vários problemas, né? Ela era bem ela ficava bem chateada e tinha problemas emocionais mesmo. Ela precisava de terapia, toda a família precisava, só que naquela época nem existia. Eu acho que nem tinha. Então, o que que acontece?
Eu cresci, né, com os meus irmãos mais velhos, eu a mais nova. As lembranças boas que eu tenho sempre é do Natal, quando a gente ganhava aquele brinquedo. Lembro que eu ganhava. Nossa, teve um Natal que eu ganhei um fogãozinho, era um fogãozinho com as panelinhas, era a coisa mais divertida Ah, que e tal. delícia. Isso. Então, assim, a gente tem Uhum, aqueles flashes, né, das coisas boas, das coisas ruins, uhum. mas eu não tenho muita lembrança, assim, né? As lembranças ruins que eu tenho é que eu achava que eu tinha um pai legal, mas eu não conhecia meu pai, né? Mas eu tinha aquela realidade das outras crianças. E aquilo, e aquela marcou muito a minha casa, aquele conflito, né? Que eles tinham muita raiva daí, dessa situação toda. E daí a minha mãe não conseguia se separar, porque naquela época era super difícil, então foi bem difícil para a família. E os filhos acabaram vivendo nessa confusão toda, entende? Nessa Sim, confusão, sim. nesse conflito. Assim E como muitos hoje, né, enfrentam a mesma situação, né? A mãe muitos. fica com os filhos e tenta fazer o melhor que pode, né? Não dá nem para julgar se está certo, se está errado, tenta fazer o melhor que pode, né? Assim como sua mãe Sim, também tentou fazer o melhor que podia na época, né? Com as condições que tinha, né? sim. Então, eu não tinha o sentimento dos meus irmãos. Os meus irmãos tinham um sentimento de falta, de tristeza, de raiva, né? E eu não tinha Sim. sentimento nenhum, porque eu não conhecia. Então, se eu não conhecia, eu tinha uma imagem e tinha uma expectativa de que não, o problema é, né? O problema é deles, tal, que se resolve. Então, eu idealizei que eu tinha um pai, uma mãe e tal, né? Então, mas eu só tinha mãe. E aconteceu que com 12 anos, eu só não vou esquecer, me apresentaram meu pai. Veja Nossa! só que situação. E eu tinha um contato muito grande, a minha família tinha um contato muito grande com a minha avó e com o meu avô. Então, toda semana eu ia na casa da minha avó paterna, do meu avô, só que eu não conhecia meu pai. Lá é a casa onde a Hum, gente ia posar, brincar, né? Minha avó era sim. cristã, era maravilhoso na casa dela, mas eu não conhecia. E com 12 anos, eles decidiram apresentar o meu pai. E eu, uma criança de 12 anos, né, fui lá e conheci o tal do meu pai. E daí a gente lembra que a gente foi, ele era caminhoneiro, então ele levou eu, os meus primos, a gente foi para uma viagem que ele fez ali perto, tal, e a gente foi, oi, tudo bem, prazer, né? Tá, tá, tá. Imagina, uma criança não sabe de nada, né? E a Sim, gente sim. foi. E a partir daquele momento, caiu uma máscara, tá? Porque daí eu vi que não era nada aquilo que eu imaginava, né? Porque eu fantasiei, talvez, Nossa. que a imagem, a paternidade fosse algo, e quando eu conheci com 12 anos, caiu, porque foi aquele encontro, acabou e nunca mais aconteceu. Né? Então, assim, é Nossa. como se você conhecesse um amigo ali que fosse na tua casa, dissesse: Oi, tudo bem? Meu nome é tal, fulano de tal, eu faço tal coisa, e depois você não conhece mais, né? Ou você vê daqui 5 anos ou 10. Então, aquilo ali para mim caiu. Daí eu disse assim: Poxa, não, né? Sei lá. Daí acabou a minha idealização, porque daí eu achava que ia ser uma coisa e não era, tal. Esse conflito, por que que eu estou contando esse conflito? Porque eu acho que esse conflito da paternidade mexeu muito comigo, tá? Uma lembrança muito Sim. boa que eu tenho da minha adolescência é que eu jogava basquete, tá? Então, o que que acontece? Nós tínhamos um time, assim, nota 10, primeiro, ganhava tudo, a gente treinava muito todos os dias, ganhava todos os jogos, fazia exercícios, tal. Era, assim, top. Então, essa é a melhor lembrança que eu tenho, tá? Do meu Ah, time eu de lembro. basquete. O time de Você basquete, que a jogando. gente ganhava tudo, Aham. eram as melhores amigas, tal. Só que o que que aconteceu? Eu tinha essa coisa mal resolvida, né, da paternidade desde a infância, adolescência ali, sofri, né, uma decepção, talvez por achar que eu iria conhecer um pai, alguma coisa assim. E então, eu tinha uma turma de amigos muito grandes e eu morava numa cidade muito pequena. Nessa cidade pequena, os jovens, os adolescentes, eles não têm muita coisa para fazer. Então, lá é Sim. normal, os adolescentes saírem à noite para ir no baile, no carnaval,
na festa, tipo assim, é algo muito normal, tá? Então, é uma cidade sim. muito pacata, é algo muito normal. E eu falo para ti com toda a autoridade, pastora Mirta, porque realmente a única coisa interessante que tinha para o adolescente fazer para o jovem era sair mesmo, ir para balada, tal. Então eu com 12 anos para 13 anos, eu já comecei a dar as minhas saídas à noite, tá? Olha que E, interessante. e todos os adolescentes também saíam. Os pais Todo. deixavam, era normal. Isso é normal. Lá era normal, Normal. tá? Normal. Então, assim, Uhum. saía à noite e eu comecei a sair à noite. Então, saía. Lembro que o primeiro show que me levaram foi no show do Roupa Nova, tá? Teve o show do Roupa Nova, era 12 anos. Aí eu fui no show do Roupa Nova. Nossa. Do Roupa Nova. Aham. Então, era algo muito normal. E aí, aquela saída, saía no sábado, saía na sexta, saía tal. E uma vez, ali para 12, 13 anos, isso já, tá? E lá o Nossa. carnaval, assim, ó, carnaval é tudo, tudo carnaval, né? Então são 5 noites de carnaval, onde os jovens todos vão às 5 noites, tá? E era Interrupta, onde? No salão? Na num clube, rua? num clube. Ah, no clube. No clube. Isso, daí no salão, ia interruptamente. Então, os jovens, o que que acontecia? Ah, vamos! A galera se ligava, os amigos se ligavam, combinava, vamos. Ia, passava a noite, dormia, acordava, na outra noite saía de novo, ia para o carnaval. O que que acontece? Numa dessas saídas, os amigos, as minhas amigas, meus amigos, então assim, rola muita coisa, muita droga, muita coisa de graça, né? Lança perfume, maconha, cocaína. Só que naquela época eu tinha 12, 13 anos, e daí os amigos se reuniram e falaram assim: não, vamos lá, porque a gente tem que experimentar uma coisa bem legal, né? Vamos experimentar uma coisa nova. Não tinha nada a perder, né? Vamos. Vai E os seguindo os amigos, nós amigos, estávamos, né? Segue os isso, amigos. nós estávamos em torno de 14 pessoas, tá? Jovens, adolescentes, tá? Com jovens. Sim. E esses adolescentes falam Sim. assim, não, vamos ali, tal, tal, e daí já, ah, não, experimenta isso aqui, experimenta aquilo ali, né, tal. E eu, tava lá na noite, tal, bebendo, né, com 12, 13 anos já, que era uma coisa super normal, né, fui e experimentei nesse dia também droga com esses colegas, tá? O que que acontece? Nossa, Sim, sim. é muito importante eu contar isso, porque eu acho que muitos jovens precisam escutar isso, sabe? E o que que acontece? Eu fui na maior, né, e experimentei aquela época, eles usavam muita cocaína, né, era maconha, algo muito normal. Lança perfume, assim, principalmente no carnaval, era assim, para os jovens é de graça, assim, isso é liberado. E a gente experimentou, tá? E E também, né, ali, Juliane, experimenta porque todos os amigos também estão fazendo, né? Ah, eu vou sim, fazer o que todo mundo faz, eu faço parte do grupo, sim, não vou ser diferente, né? Eu vou fazer também, né? sim. Porque o adolescente, o jovem, ele precisa pertencer a um grupo, tá? Pertencer ao E isso é grupo, sim, normal, isso é normal. Isso eu falo assim, é normal. Então, o jovem, ele vai se identificar com alguma coisa. Se você não levar ele para ele se identificar com um grupo, com alguma coisa boa, ele vai se identificar com alguma coisa ruim. Tá? Ele vai sim, se com identificar, não tem certeza. porque faz parte da adolescência dessa transição. E o que que aconteceu? Dessas 14 amigas e amigos que estavam comigo, é, 12, 11 deles não aconteceu nada, tá? Para eles foi só Sim, mais uma noite na balada que eles foram para casa e ficaram doidos, tá? Só sim, que eu e mais uma amiga não foi, tá? Eu e mais uma amiga, infelizmente, foi o início de uma longa jornada que eu digo de escuridão, de tristeza. Por quê? Porque a gente acabou se viciando, né, nas drogas, infelizmente. entendi, sim. É. Que Então, situação, né? Começou assim, numa sim, uma saída com aham. o grupo, né? Saída com o Uhum. grupo, normal, Aí, muita. A bebida é uma porta de entrada, então o que que acontece? sim, A bebida é uma porta de entrada, né? Então o que que acontece? Era muito sim, normal, você bebia,
cigarro, então, é uma coisa super normal. Então, o que que Uhum. acontece? E, então, por isso que eu digo, então, aquele grupo de 14 pessoas, 11 pessoas não aconteceu nada, 12. Duas ou três aconteceu. Então, é isso aí Sim, que a gente tem que cuidar, tá? Aí que a gente tem que cuidar, exato. porque a gente não é todo mundo e a gente não pode fazer o que todo mundo faz. Que, Claro. infelizmente, não é igual para todo mundo. E o que que aconteceu? Daí eu comecei, eu já tinha todo esse problema aí de infância, de adolescência aí, né, com bastante coisa mal resolvida e daí depois conheci esse pai com 12 anos e eu tinha um vazio muito grande, tá? E hoje eu posso dizer isso, eu tinha um vazio muito grande. E eu acredito que eu queria sair dessa realidade que eu tinha e a forma que eu encontrei de sair dessa realidade realmente foi através da bebida, das drogas, da balada, tá? E como já era o ambiente era muito propício, a cidade propiciava muito isso, era muito aberto, né? Os amigos eram muitos, né, nesse mundo. Então isso me proporcionou ali anos de muita tristeza. Por quê? Porque daí eu fui, cada ano que passava, eu comecei a ter mais experiências ruins, né? Comecei a ter mais Sim. experiências ruins e os anos foram passando e cada vez foi pior, cada vez foi pior, né? Então, por isso que hoje eu não gosto de bebida alcoólica, tá? Então, quem me conhece não sabe, eu não gosto. Eu acho que a bebida alcoólica é a porta de entrada para tudo que é de ruim que vem depois. Tudo É, que é de ruim que vem depois. as pesquisas mostram isso, né, Juliane, que a bebida é a porta de entrada para muitas coisas ruins, né? Então não é que a bebida é o problema, não, é que é a porta de entrada para muitas coisas, né? E Sim, por isso realmente a gente precisa cuidar, né? sim. Precisa cuidar, Daí né? começou uma época aí de muita escuridão, né? Escuridão, por que que eu digo? Uma época de morte. Porque o que que aconteceu? Eu não queria mais estudar, eu não queria mais fazer nada. E assim, ó, o que que acontece? Quando um adolescente, alguém que está com problema com droga, com bebida, ele não tem mais sentimento. Eu sempre falo isso para minha irmã e falo para as pessoas que têm algum problema. A pessoa não tem mais sentimento. Então eu me tornei uma jovem que não tinha mais sentimentos, tá? Para mim não importava mais nada. Eu não estudava, eu só pensava em sair, eu só pensava em ir na balada, eu só pensava, né, em outras coisas. Eu não tinha nenhum propósito de vida, eu não tinha nenhuma expectativa. Então, nesse meio tempo aí da minha adolescência, que eu tô falando dos 12, 13 até os 19 anos, tá? Então, o que que acontece? Então eu não tinha mais expectativa. Para mim, não importava o dia de amanhã. Eu não tinha mais expectativa, né? Eu só pensava no agora, eu só pensava assim, então. Começou a acontecer várias coisas ruins. Eu perdi uma amiga muito querida, com 16 anos, nem lembro a idade que ela faleceu, eu perdi uma amiga. Para te falar a verdade, eu nem me lembro direito o que que aconteceu, porque de repente ela estava doente, depois a gente tinha saído, ido para outra cidade, e daí ela começou a passar mal e ela faleceu. Então aconteceu muita tragédia, muita coisa ruim, sabe? Muita Sim, coisa ruim. Juliane, e me diga, e a sua mãe estava sabendo? Você contava para ela ou você não estava Não, nem aí? Como é a que minha era com a família, sua família? não, a minha família sofreu demais, né? Tanto a minha mãe, os meus irmãos sofreram demais. Então chegou um estágio, até então era o quê? Era aquela adolescente que saía para balada, tranquilo, tá? Depois a coisa Sim. começou a ficar mais difícil. Então o que que acontece? A minha mãe, ela já não sabe, ela falava assim, o que que eu vou fazer? Ela já não sabia mais o que que ela ia fazer, E né? você não escutava ela? Não, eu não escutava ninguém. É como eu te falei, eu não tinha mais nem sentimento, eu não tinha mais, né? E o que que canta, Juliane, né? Não tem mais jeito, acabou, não quer nada com nada. Aquela história que a gente escuta de muitas pessoas
que tem alguém dependente, né, na família, ai, não escuta, não quer nada com nada, não quer nada com nada, e a coisa foi piorando, tá? A coisa foi piorando, piorando de uma maneira, piorando cada vez mais. Daí o Sim. que que aconteceu? A minha mãe chegou uma época ali, nos 16, 17 anos ali, que ela decidiu me colocar numa clínica, daí ela me colocou numa clínica, uma clínica que ali em Curitiba, tá? Eu fui obrigada, não queria ir, tá? Eu fui porque não tinha outro jeito de ir. Tipo, ou ia ou não ia, ou ia ou ia. E eu fui, e essa clínica era uma clínica espírita. Até então, fui na igreja católica junto com a minha mãe, tranquila, que a minha mãe era católica, fiz a comunhão, a crisma, tudo. E ela me colocou nessa clínica. Só que, como eu te falei, eu tinha um vazio muito grande quando eu era adolescente, tá? Por todo esse episódio aí de paternidade, de confusão de família, dessas histórias, eu tinha um vazio muito grande. Eu precisava de algo que completasse a minha vida. E eu nunca vou me esquecer que nessa clínica eles davam umas aulas pra gente, tá? Eles davam umas aulas. Então, de manhã lá Sim, tinha uma aula lá, e daí eles falavam assim: olha, a tua vida, assim, você vai morrer, daí se acontecer isso, você pode ressuscitar num bicho, tu pode ressuscitar numa pedra. Eles contavam várias coisas, assim, sabe? E eu ficava assim, entendi. ó, com aquela idade, 16 anos, eu ficava assim perguntando o quê? A minha vida, eu só vou ter 80 anos de vida, porque a expectativa é essa. Além disso, eu vou ter que ressuscitar ainda, virar um bicho. Eu falei assim, gente, eu não sou nada, eu quero morrer. Porque a minha vida não tem sentido. Então, eu com 16 anos ficava falando comigo mesma, sabe? Não tem Sim. sentido. Eu ficava me perguntando, dizia assim, gente, não tem sentido, eu preciso ter um sentido, eu preciso ter um significado, a minha vida precisa ser importante. Não é normal eu estar aqui, ter que viver e não ter importância a minha vida. Daí até que então, nessa clínica, eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele, né, tal, e voltei para casa. Acabou o período lá da clínica, eu voltei para casa. E conseguiu parar com as drogas, conseguiu parar com tudo. Daí, Não, recuperada. não consegui. Não consegui. Não consegui porque eu fui por ir mesmo, tipo assim, não tinha intenção nenhuma. Até que aconteceu um dia. Daí o que que aconteceu? Nesse período da adolescência, antes de ir para a clínica, eu fui expulsa da escola. É horrível, tá? Eu tenho vergonha de contar, tá? Juro para você, eu tenho vergonha. Eu tô contando aqui, mas é muito vergonhoso, porque a vida de uma pessoa, de um adolescente, de um jovem que tem problema com algum tipo de droga, com alguma coisa, é uma vergonha. E eu tenho certeza que ninguém quer estar nessa vida. Isso eu digo com todas as palavras, que ninguém quer estar. E daí o que aconteceu? Eu voltei toda revoltada. Eu peguei minhas coisas e sumi de casa. Sumi de casa. Fui parar na casa desse meu namorado que eu conheci. Fui lá para Florianópolis na casa dele e a mãe dele foi cuidar de mim, tá? Então foi Nossa. bem triste, bem triste. Daí a mãe dele, super querida, a família tudo cuidando de mim, e tal. Daí consegui ficar um ano ali, tudo bem. Depois caí de novo, voltei para casa. Daí a minha mãe falou, daí agora vai chegar uma parte, né? Daí a minha mãe com 17 anos falou assim: "Olha, eu não sei como que eu posso ajudar, né? Os irmãos já estavam assim, de saco cheio". Daí entra a minha irmã na história. A minha irmã Jussara, ela já era cristã e o que que aconteceu? Eu vou dizer agora a minha percepção agora de fora, né? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus convenceu a minha irmã de alguma forma, porque ela já Sim. tinha tido uma experiência com o marido, alguma coisa nesse sentido com, né? E ela falou para minha mãe: não, pode mandar a Juliane aqui comigo, porque eu vou cuidar dela. Olha só, né? Alguém que tem amor suficiente para se importar com alguém para fazer algo, né? Que É. bom, né? Essa tua irmã foi mandada por Deus mesmo. E É daí, verdade. essa moça toda destrambelhada, sem propósito de vida, sem saber o que queria, sem saber o que ia ser da vida, chegou na casa da irmã, né? Sim. Quebrada, destruída, toda depressiva, né? Chegou na casa da irmã. E a irmã, cheia do amor de Deus, né? Cheia do Espírito Santo de Deus, ela deu um quarto para mim e eu, os primeiros meses,
só ficava trancada no quarto, só espiando assim o que acontecia, né, na casa, tal. E daí eu lembro que eu acordava de manhã, coisa que eu contei na live dela, né? Coisa que eu acordava de manhã, eu abria a porta do quarto, eu via ela lá na mesa com os filhinhos dela sentada, 8 horas da manhã ensinando a Bíblia, todo dia, 8 horas da manhã. E daí eu olhava assim e dizia assim, meu Deus, entrava para dentro do quarto de volta, né? Dizia assim, ai, que legal, né? Estão lá, né? Deixa eles lá. Entrava pro quarto de volta. E eu Sim. só olhava. E daí a minha irmã, ela ia na igreja 3 vezes por semana. E ela Nossa. morava no Uhum. bairro Itaú e a igreja era no Fátima. E não tinha aquele terminal do Itaú. Então, o ônibus dava uma volta muito grande. É que nem ela falava, por causa do dinheiro, mas também o ônibus dava uma volta muito grande. Então, valia mais a pena ir a pé. Então, Ah, sim. eu ia com ela. Eu ia porque Claro. eu ia com ela, Que né? bom. Que Levava uma bom. hora e 15 caminhando para chegar e 1 hora e 15 caminhando para ir embora. 3 vezes por semana. Nossa. 3 vezes por semana. 3 vezes por Isso semana. para Daí, isso para ir buscar Deus, né? Para aprender sobre Jesus, sobre Deus, né? e a Que perdida bom. atrás junto. E E com a você perdida atrás junto. que estava Daí, procurando alguma coisa para sua vida, né? Para preencher o vazio, não um sei, eu tava indo sentido para a atrás vida. dela. Eu tava É, indo mas atrás você dela. estava Daí, o que que procurando. acontece? A Jussara já me falava bastante de Deus, né, tal. E eu nunca vou esquecer, tá? Eu entrava naquela igreja lá e eu sentava naquele banco. E eu nunca vou me esquecer. Os sermões daquele pastor que eu acompanhei, né? A lembrança que eu Sim, tenho hoje são sim, eram uns slides bem simples da vida de Jesus. E que legal. eu lembro ele contando a vida de Jesus. E eu, nossa, Aham. imagina, 7 anos, totalmente assim, perdida, sem saber o que ia ser da minha vida, que não tinha perspectiva, né? Achava que minha vida não tinha importância. E eu escutava aquelas histórias. E eu me perguntava comigo mesma. Eu falava assim, nossa, por que que nunca ninguém me apresentou esse homem, que era Jesus? Por que que eu Entendi. nunca soube que ele fazia essas coisas, que ele falava desse jeito, que ele amava as pessoas assim? E aquela foi né, uma sementinha de Deus no meu coração, tá? Uhum. Que Aí, bom. então, o que que acontece? Daí, o que que aconteceu? Aí foi uma coisa... Eu tinha ficado na casa desse meu namorado, né? E aconteceu que eu, na casa da minha irmã, a gente descobriu, né? Fomos fazer um exame, a gente descobriu que eu estava grávida desse namorado, desse relacionamento que eu tive, né? E daí a Sim, minha irmã e eu, uma menina, uma criança, porque nós éramos namorados, mas nós éramos duas crianças, né? Duas crianças doentes ainda. Então a sim. minha irmã falou para mim assim: olha, fica calma que vai dar tudo certo. E eu chorava desesperada, dizia assim: nem sei o que que tá acontecendo. Eu não sabia, sabe assim, era uma coisa assim. Para mim, aquilo tudo era um borbulhão, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. E daí a minha irmã pegou, me acalmou, disse: não, olha, calma, né? A gente vai cuidar disso, a gente vai ver. E daí a gente contou para o meu namorado na época, que era o Rodrigo, tal, contamos. E daí ele também era doente, eu era doente, então a mãe dele cuidava dele lá, minha irmã cuidava de mim aqui. Não tinha condições nenhuma de sequer duas pessoas nessa condição querer talvez ficar junto e sendo crianças. Daí a Sim. minha irmã e a minha mãe, de longe, né? Auxiliando, cuidando de mim, passei por esse período. Daí, às vezes, esse namorado, que era o pai da minha filha, vinha, a gente se encontrava, visitava, né? Até tentamos ficar um período juntos depois ali do nascimento da Clarice, mas a gente era doente, era criança, não tinha condições, né? Então, a gente tem consciência disso, que é impossível, né? Conseguir fazer assim. E daí eu tive a Clarice. Tive a Clarice com 18 Clarice, anos. A Clarice. 18 Clarice anos já. traz Aham. claridade. Nome Clarice. Uma Então a linda, Clarice, né? linda. Linda, Uma hoje linda. com 22 anos aí, tá grande pra caramba. E daí a Clarice veio e aquela moça toda perturbada que eu era,
né, com uma filhinha na mão, sem saber o que sim. fazer, sem saber o que fazer. Daí até a gente tentou se aproximar, eu e o pai da Clarice, o Rodrigo, que hoje é uma bênção de Deus, está curado com a família dele, super bem, né? A gente se dá super Sim. bem, graças a Deus, né? Mas na época a gente era doente, tá? Então a gente não tinha condições, a gente tentou, não. Então a minha irmã ficou comigo de novo, e a minha mãe, a Clarice já tinha uns 2 aninhos tal, e a minha mãe, ela veio intervir, ela sozinha, e me propôs, né, dizendo assim, olha, Juliane, eu tô sozinha, vou cuidar da Clarice, vou ajudar, tal. E eu era bem assim, atormentada, né, bem, eu aceitei, e começou uma história aí que eu comecei, tive que buscar trabalho, tive que ir começar a viver a minha vida, né? E comecei a trabalhar e comecei a pensar em voltar a estudar, tá? Para fazer terminar o segundo grau, tá? E daí, nesse meio tempo ali, eu comecei a trabalhar. Com 20 anos para 21, eu comecei a trabalhar e conheci o José Carlos. Tá? Daí ali eu já estava bem, tá? Eu Você já estava melhor, já 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 estava estava melhor. trabalhando, Já tinha estava melhor. Já estava enfrentado melhor, eu várias não tinha situações. vício nenhum, eu só fumava um cigarro, tá? Mas assim, comparação de antes, eu já estava. Então, assim, o que que aconteceu? Aquela palavra de Deus, ela foi me alimentando ali, ela Sim. foi me trazendo uma realidade, foi devagarinho, sabe? Foi bem devagarinho. Então, eu comecei a ouvir a palavra de Deus ali com 17 anos, realmente conhecer Jesus assim. Eu fiquei muito admirada, tal, mas não era assim, não era uma coisa assim, nossa, eu vou largar tudo, né, para seguir Jesus. Sim. E daí eu conheci o José Carlos. A gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa empresa, e ele trabalhava nessa empresa, e só que ele estava em Curitiba. E daí a gente se conheceu, tá? Daí a gente se conheceu, ele estava num relacionamento, terminou, né? E daí a gente começou a ficar junto, tá? E daí logo depois a gente já foi morar junto, a gente decidiu ir morar juntos, né? Foi amor à primeira vista aí e decidimos morar juntos. Aquela história, né, aquela história do amor à primeira vista. Sim. Não deu para resistir, né? Vamos ficar junto, né? Isso. É, foi mais ou menos assim, tá? E daí a gente começou a morar junto. Ele também tinha bastante problemas com a família, com o pai, com a mãe, né? Então completou, né? Um com problema aí, um outro com problema ali, juntou os problemas e vamos resolver juntos, né? E daí vou pular um pouquinho, porque é bastante coisa, então não tem como contar tudo detalhado, né? Então a gente foi morar em Curitiba, tá? A gente foi morar em Curitiba e teve alguns anos ali que a gente acabou indo para Blumenau e depois a gente voltou para Curitiba, tá? Em Curitiba aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Isso o Guilherme tinha nascido, a Clarice ficou um tempo conosco, depois a mãe veio, interviu, começou a cuidar dela conosco também, levou ela para casa dela. E aconteceu uma coisa muito interessante em Curitiba. Então eu tinha aquela sementinha da palavra de Deus na minha vida, né? Aquela a sementinha plantada que estava deu um pouco de significado para minha vida. E daí, o que que aconteceu? De repente, o Espírito Santo de Deus tomou a minha vida de uma forma que eu entrei em prantos e fiquei em prantos durante 3 dias consecutivos. E o Espírito Nossa. Santo de Deus falava para mim: você chegou a hora de você entregar a tua vida para Jesus, é agora. E como que eu posso falar assim? Uma experiência assim que eu tive que é minha, é única, é minha. E o José Carlos compartilhou dessa experiência, então ele dizia assim: Meu Deus, o que que essa louca tá, né? O que que tá acontecendo? Porque ela tá desesperada, tá?
3 dias consecutivos chorando, clamando a Deus, o Espírito Santo tocando o meu coração e dizia para mim: chegou o momento de você entregar a tua vida para Jesus. E eu lembro que eu fui no orelhão, naquela época tinha orelhão, né? E que eu Sim, fui no sim. orelhão, liguei para minha irmã e falei: eu vou entregar minha vida para Jesus, porque Jesus está pedindo a minha vida, eu vou entregar a minha vida. Eu estou indo lá falar com o pastor, não, nem conhecia ninguém, tá? Vou lá falar com o pastor e vou entregar minha vida. E eu lembro que eles na mesa da cozinha gritaram, né? Tipo, de alegria: que bom, que bom. E daí eu compartilhei, o José Carlos viu tudo isso acontecer esses 3 dias, eu compartilhei e falei: José Carlos, vamos comigo, Guilherme pequenininho, vamos comigo que eu preciso ir na igreja, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso entregar minha vida para Jesus. E eu e o José Carlos com o Guilherme no colo, saímos de ônibus e fomos numa igreja falar com o pastor, tá? Sim. Chegamos lá, daí o pastor, eu desesperada, em prantos, o pastor olhou assim e disse assim: posso ajudar, né? Vocês? O que que é? Daí eu disse assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Daí ele disse assim: quem é você? Da onde que você saiu? Tipo assim, ele não estava entendendo nada, né? Estava entendendo nada. Daí eu falei assim: não, eu preciso entregar minha vida para Jesus e tal e tal. E daí eu falei: o Espírito Santo disse que eu tenho que entregar agora, e agora que eu tenho que entregar minha vida. E daí o pastor desesperado, dizendo assim: onde é que saiu, né? Da onde que saiu essa cidadã que chega aqui do nada, nunca vi na minha vida? E daí o pastor disse Nossa. assim: não, tranquilo, vamos lá, vamos te ajudar. Daí, na época, a gente não era casado, a gente só morava junto, eu e o José Carlos, e o pastor disse assim: não, nós temos uma pessoa do cartório aqui, a gente vai fazer o casamento de vocês gratuito, tranquilamente, no cartório, para você, né, se batizar tranquilamente e tal, não tem problema nenhum, vocês já moram junto, tem filho, né, e você vai se batizar tranquila. E, nossa, foi feliz da vida para casa, tudo certo, né? Ele já tinha, né? Ele já tinha dado as primeiras coordenadas, tal. E eu fui para casa feliz, com o Guilherme pequenininho, com o Zé para casa, feliz da vida, aquela experiência, tal. Daí começou a prova, né? Daí o que que acontece? Sim, Eu, sim. para mim, já estava tudo certo, porque para mim aquilo ali era, né? Algo que tinha acontecido. Nós tínhamos algumas amizades, tá? Um casal Ah, sim. específico de amigos nossos. E nós super felizes, e o Zé também estava tranquilo, porque a gente já morava junto, já tinha um filhinho. Casar no papel ou não casar é a mesma coisa, porque a gente estava juntos, né? A gente não tinha esse Sim, entendimento. E daí o sim. que que aconteceu? Passou uma semana, estava tudo bem. Passou uma semana, esse casal de amigos nossos, o José Carlos foi contar para eles, convidar para ver se eles queriam ser padrinhos ou alguma coisa assim, tal. E daí esse casal falou para ele: por que que você vai casar? Nossa. Só não precisa, você já tá morando com ela, não precisa. Olha, é muito sério isso que eu tô falando, gente, é muito sério. Nossa. Olha as amizades que É as tem entre amizades. vocês, tá? Isso é muito sério. São lições que eu quero dar aqui que são muito sérias. E esse casal olhou para ele bem sério e disse assim: nossa, você não precisa fazer isso. Tá tudo certo. E é lógico que não vamos colocar, né, a culpa no casal de amigos, mas assim, de repente nós deu uma semana, daí eu conversando com o José Carlos falou assim: olha, eu pensei melhor, eu acho que não tem problema, a gente não precisa casar porque tá tudo bem. A gente já tá morando junto, não é só porque você quis ir lá na igreja que vai precisar casar, não precisa. Aquilo foi assim, um balde de água fria na minha cabeça. Por quê? Porque se você já tá com uma pessoa, você já está morando com ela, né? Você já tem um relacionamento. O que que é você assinar um papel ou não, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Então aquilo foi um balde de água fria. E hoje, claro que eu sei que foi a minha primeira prova de fogo, né? Foi a minha primeira prova Sim. de fogo, porque a partir dali, então começou um conflito muito grave, muito grande. Por quê? Porque simplesmente num casamento é a mesma coisa que você disse assim: olha, eu não me importo com aquilo que você quer, ou talvez nem me importo com o casamento, porque se eu não posso assinar um papel contigo, né? Então começou um conflito a partir dali. O que que aconteceu? A gente acabou brigando com o passar das semanas, né?
Daí eu tive que informar o pastor, dizer assim, olha, é o seguinte, aconteceu tal coisa, mudou de ideia, e é, chegou um período ali, que demorou uns 3 meses para mim me batizar daí, chegou um período ali que ele acabou até saindo de casa, tá? Como que aconteceu o meu batismo? O meu batismo eu tinha certeza que eu queria aquilo. Eu tinha certeza que aquilo era a melhor decisão da minha vida. Eu tinha que fazer aquilo, tá? Aquilo era a Sim, maior certeza da minha vida, pastora Mirta. Então, o que que aconteceu? No meu sim. batismo, quem que foi no meu batismo? Veio aqui a minha irmã com uma Kombi aqui de Joinville, veio o pessoal, uma família com eles, e foram todo mundo lá no meu Essa batismo. E foi o Jussara, melhor dia da minha vida. essa Jussara é uma irmã Jussara com daquela. um casal de amigos. Que bom, Nossa, é né? o anjo da guarda aí, é o anjo da guarda. E eles foram e Ah, ficaram com comigo, e foi um dia certeza. maravilhoso, e foi o melhor dia da minha vida, porque eu tinha certeza que eu estava fazendo aquilo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que era aquilo que Deus tinha mandado eu fazer, então eu tinha certeza daquilo. Mas foi um momento de prova, porque eu tive que realmente ser provada. E eu Sim. poderia dizer assim, não, eu não vou me batizar, eu vou. O José Carlos, né, não quer, então eu não vou. Então, para mim, Uhum. e começou um processo. Tá, a gente retornou depois, né? A gente retornou depois, mas ainda tinha um conflito ali. E esse conflito acabou que a gente se distanciou e ficou muitos anos assim, muitos anos vai, não vai, dá certo, não dá certo, né? E eu fiquei alguns anos aí, um período com o meu filho, né? E passando por esse momento, até o José Carlos trazer à luz o que a vida dele, né? E eu lembro o seguinte, tá, pastora? Só para resumir a história aqui, é que essa igreja que eu comecei a frequentar em Curitiba, eu ganhei uma família. E essa família cuidava de mim, tá? Essa família cuidava de mim, então todos da igreja. Então o que que acontecia? O José Carlos ele ia lá me buscar, ele ia no culto, tá? Ele no metade do sermão, tá? Era uma igreja pequena, parava o carro na frente da porta da igreja, no meio do sermão e ligava o som no último, tá? Pensa bem, né? Bem a cara dele. Parava tudo, tá? Parava Sim, tudo. Daí o que que sim, acontece? Os irmãos da igreja mais velha iam lá, conversavam com ele e tal, né? E na época eu ia numa igreja que era mais tradicional. Naquela sim. época as igrejas eram mais tradicionais, né? Então eu usava muita saia, então ele debochava de mim, da minha roupa. Então tinha muito conflito e eu ficava quieta, tá? Eu ficava quieta. E essa família cuidou muito de mim, então eu tenho muitas amizades, muitos amigos de lá, a Cristiane, a Rosa, a irmã Cilira, o Johnny, um monte de gente cuidaram muito de mim, tá? Então são verdadeiros, são uma família para mim. Aconteceu que depois, um período de Curitiba, daí eu vim embora para cá. Eu vim embora para cá e fiquei um período ali na praia, em São Francisco do Sul. Ali em São Francisco do Sul, nesses períodos aqui que eu fiquei mais reservada, é, foi um tratamento de Deus para minha vida. Foi um tratamento de Deus para minha vida, porque Deus, ele me mostrou e me restaurou em todas as áreas que eu estava pendente, tá? Ele me mostrou que ele era meu pai, ele me mostrou que ele era meu irmão, ele me mostrou que ele era meu marido, ele me mostrou que ele era suficiente na minha vida, tá? Eu precisava desse momento, eu precisava desse período, porque eu precisava que Deus restaurasse muita coisa na minha vida e que Ele fosse suficiente, Na que eu não verdade, precisasse de você, outras coisas. na verdade, você encontrou aquilo que você estava procurando para preencher a tua vida, né? Para dar um sentido para a tua vida, né? Que era o Sim, maior problema no início ali, né? Algo sim, que preenchesse, desse sentido, sim. Então, certo? Deus, ele trabalhou assim, olha, lá no fundo, no fundo, no fundo. E daí a gente conheceu uma pessoa muito maravilhosa aqui na praia de São Francisco, quando eu fiquei ali sozinha. E daí a minha irmã começou a ensinar a Bíblia para esse dono da casa que eu aluguei. Ele agora é nosso amigo.
ele se converteu também. Então, assim, a gente, por onde eu passava, Deus fazia tanta coisa, Deus cuidava tanto de mim, me supria nas necessidades. E esse tempo foi realmente restaurador na minha vida. Por quê? Por que que eu sou hoje uma pessoa forte, uma pessoa. Eu não tenho medo de nada, eu, eu não tenho assim pedras que me. Porque assim, eu não tenho medo. Porque Deus já provou para mim que Ele está na minha frente, que Ele está cuidando de mim, que a minha vida está escrita, que Ele vai cuidar dos detalhes, que tudo que acontece na minha vida é permissão dele. Então, Amém. Que bom. isso é muito certo na minha vida. Então, eu não tenho medo, pastora, eu não tenho medo de nada. E eu sei que cada coisa que acontece na minha vida é que Deus escreve. E daí, lá da Amém. praia, eu vim para Joinville, né? Vim para Joinville, a minha irmã sempre estava junto comigo, tal. E foi aí que eu te conheci. Então, quando É eu vim para verdade. Joinville, foi muito difícil, tá? Por quê? Porque lá em Sim, Curitiba, no bairro que eu morava, o pessoal era muito amigo. A gente era muito amigo. E Joinville é uma cidade muito fechada. É uma cidade onde as famílias se fecham, tá? Então não é sim, assim, todo mundo se encontra, não. É as famílias fechadas, né? E todo mundo sim. muito fechado. Foi muito difícil para mim. Então eu passei um ano e meio orando a Deus e dizendo assim: Deus, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa cidade? Daí eu Sim. conheci a pastora Mirta, né? A pastora Mirta conversou comigo, tal, e a gente começou uma caminhada aí. E o José Carlos tinha muita coisa para resolver na vida dele, então a gente vivia bastante conflito, e começou uma caminhada de Deus de restauração, né? Eu acredito que foi uma época aí que Deus começou a. Passou aquele período de Deus mostrar assim: olha, eu cuido de você, eu sou teu pai, você depende de mim, eu sou teu marido, eu sou teu irmão, você depende de mim agora, a gente vai começar a caminhar, né? Então, eu Ah, acredito que que foi um bom. período ali. Até eu já tinha terminado o segundo grau, já tinha começado a fazer uns cursinhos, algumas outras coisas. E não sei se a pastora quer tocar em alguma parte aí para a gente ir. É, a gente começou fazer várias coisas, trabalhos juntos também ali em Araquari, né? Trabalhando com mulheres, com crianças, né? E você sempre envolvida, sempre passando dificuldades, né? Nunca você fez algo e estava tudo fácil. Mesmo quando estava difícil, você dizia: vamos fazer, precisamos fazer. Aquelas pessoas estão precisando, vamos fazer. E sempre envolvida, não tinha tempo ruim, né? Sempre envolvida com a comunidade, em como ajudar os outros, né? Em muitas, muitas e muitas famílias. Sempre foi um exemplo muito grande para muitas pessoas. E conforme você ia se dedicando aos outros, Deus ia trabalhando contigo, Deus ia fazendo a obra também na vida do teu marido, né? Isso. Então, eu sempre trabalhei fora. Sempre, tá? Foram Sim, poucas vezes que eu fiquei sem trabalho, sempre trabalhei fora, sempre tive envolvida com trabalho ou com alguma coisa. E o que que aconteceu? Depois que eu conheci você, que a gente começou a caminhar junto, que a gente teve a nossa caminhada, eu percebi que Deus começou a romper alguns limites e falar assim, não, agora vai começar um momento de crescimento. Tá? Então, o sim. que que acontece? Para mim, não tem tempo ruim mesmo, tá? E eu sempre digo uma coisa assim: se você não tem tempo para Deus, é porque você tem tempo para outra coisa. Sabe por quê? Porque quando eu não tenho tempo para Deus e que eu sou apaixonada por um time de futebol, eu gasto horrores com o time de futebol e eu passo horas assistindo esse time de futebol. E quando eu não amo o time de futebol, eu vou achar uma outra coisa que eu vou dedicar meu tempo, que eu vou gastar meu dinheiro, que eu vou investir, tá? E eu Sim, investi muito meu tempo, investi praticamente a minha adolescência inteira em coisas que não edificavam a minha vida. Então, hoje, com certeza, eu vou dedicar o meu tempo para aquilo que edifica a minha vida, e eu tenho isso muito sério comigo. Eu sei exatamente o que é isso. E é por isso que eu digo que quem foi muito perdoado sabe o valor desse perdão, porque com você vai certeza. investir.
Você vai sim, investir, não tem quem não invista em alguma coisa. Se você fuma, você gasta em torno de 600, R$ 700 por mês no cigarro. Você investe, tá? Você investe sim. naquilo e é pesado e é duro e você está prejudicando o teu corpo. Então, foi um tempo de rompimento e aqueles anos todos que eu vivi ali até os 20 anos, eu acredito que foi um ano assim de escuridão que foi apagado e Deus falou para mim que esses anos que eu era um zumbi, né, que foi apagado, como se fosse um livro da vida, tá? Um livro da vida está escrito e aqueles anos ali tá em branco. É, Tá é em mais ou menos, branco. é mais ou menos isso. Tá em branco, eles não existiram. Então, Deus Aham. falou comigo que ia restituir todos esses anos. Deus falou muito claro que Amém. eu iria viver esses Sim. anos, tudo que eu não vivi lá, que eu ia restituir, que eu ia viver tranquilamente, que ia recuperar toda essa. Se tivesse qualquer frustração que eu não tivesse adolescência, juventude, não tinha problema. Então, a gente começou a andar juntas e fizemos muitas coisas, muitos trabalhos. Eu pude aprender muito, né? Contigo, dedicar muito a Deus. A gente passou várias situações, mas o meu marido acabou conhecendo Jesus, né? Tendo uma experiência com Jesus. Da outra hora ele conta a história dele, mas ele acabou tendo uma experiência aí que mudou a vida dele e Sim. acabou mudando a história dele, né? Então, hoje o José Carlos é uma pessoa assim transformada, né? Transformada, o cuidado que ele tem com a Verdade. família, com tudo, é totalmente diferente. Mas daí a história dele ele conta, né? Sim. Então, a história dele ele conta. E daí eu sempre trabalhando fora, sempre me dedicando a várias coisas e comecei a estudar novamente e eu comecei a fazer um curso de informática no Senai. Nossa, aí deu um ano de curso. E daí eu falava assim, não é isso que eu quero. Eu falei assim, eu não quero fazer esse curso. E daí Deus deu uma chamada lá, assim, eu vi uma propaganda que estava aberta, fiz o Enem, tudo, estava aberto o ProUni. Sim. E eu falei assim, não, eu vou me inscrever em teologia, porque o meu sonho é fazer teologia. E daí eu me inscrevi, fui lá, fiz a minha matrícula, fui lá, fiz teologia 3 anos, trabalhando fora, estudando. E eu lembro que uma vez eu trabalhava fora, estudava, e o meu chefe me chamou e dizia assim, Juliane, você tá tão cansada, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, ai, tô tão cansada porque tá muito puxado dele. Ele falou assim, Juliane, é o seguinte, todo mundo precisa estudar e trabalhar. Você acha o quê? Que eu trabalhei e estudei a vida inteira. Eu acordava 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite. Então, você não pode ser assim. E daí eu pegava e dizia assim, não pode ser assim. Então, o que que acontece? Fui estudar. E foi, assim, transformador. Porque esses 3 anos que eu fiz de teologia, eu fiz numa faculdade muito boa, com professores, assim, renomados e Ah, são até hoje sim. pessoas muito importantes na minha vida. Então a gente teve um ensinamento assim muito grande e que transformou realmente a minha visão, transformou a minha concepção, me amadureceu, me trouxe fortalecimento, raiz em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, e foi um divisor Sim. de águas, né? Depois eu Com certeza. terminei, fui fazer um trabalho no Jardim Paraíso com um casal muito querido lá, aprendi demais, e fiz uma. E daí falei assim: não, agora eu preciso romper algumas coisas, porque, né, a gente precisa avançar. E daí fui e comecei a trabalhar novamente em outro local. Fiz uma pós-graduação em teologia também, tá? Em literatura paulina, e fui estudar. Fui estudar, fui estudar. E um sonho que eu tinha muito grande, que era fazer psicologia, eu coloquei, né? Porque daí eu aprendi a fazer livro dos sonhos, e eu tenho projetos, tenho tudo determinado aquilo que eu quero fazer, que eu quero ter. E eu falei assim, não, agora eu vou fazer psicologia e comecei assim uns 4 anos orando, tá? 4 anos orando porque eu queria fazer psicologia. E falava assim, Deus, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o Senhor me ajuda, tal, tal, tal. E daí, por um acaso, eu comecei a trabalhar no centro universitário e abri o curso de psicologia. E daí eu comecei a fazer psicologia, estou cursando ainda. Então, assim, não para, né? A gente percebe assim que Deus vai fazendo, Deus vai dando sonhos, Deus vai dando projetos, Deus vai restaurando. E assim, e hoje eu vejo, né, a Clarice.
foi criada super bem, teve conflitos, teve bastante conflitos, né? Tudo, mas assim, ela é uma menina linda, uma mulher linda, é o Guilherme com 18 anos, é um menino lindo, maravilhoso, nunca tive nenhum problema, e uma coisa que eu aprendi, né? Então, eu sempre fui em grupo de jovens com meu filho, sempre. E quando ele era pequenininho, quem ensinava lá na escolinha era eu, porque eu aprendi que se eu não fizer por ele, se eu não levar ele, alguém vai levar para algum outro lugar, né? Alguém vai levar para outro lugar. Sim, com certeza, com certeza. Se não é a mãe, a família que vai levar, alguém vai ensinar o que falta, né? Isso é verdade. Mas, Juliane, assim, se você pensasse no início da tua história, né? Lembrasse lá dos 12 anos, aquilo que você imaginava para a tua vida, o que seria a tua vida lá com 16, talvez você nunca imaginaria que poderia você estar vivendo o que você está vivendo hoje, né? Naquela época você procurando algo para te preencher, para te dar uma direção, e hoje você vivendo, olha só quantas coisas você teve que viver, quantas decisões importantes você tomou na tua vida. Também se tivesse à frente daquelas decisões, tivesse tomado a decisão errada, não estaria vivendo o que você está vivendo hoje, né? Então, as decisões certas precisam ser tomadas, por mais difícil que seja, né? Por mais que às vezes amigos ou pessoas até da família nos digam, não, não faz isso. Mas a gente ser persistente, né? Não, é isso que eu preciso, no momento eu preciso disso. E Deus recompensa cada uma da nossa decisão correta também, né? Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, só a gente escolher o que é certo também, né? Ter força para escolher o que é certo. Sim, eu não tinha força para escolher nada. Esse que eu não tenho. E por isso que eu digo assim, foi Deus que me escolheu. Porque É, eu não tinha nem força para escolher. E eu digo para você que aquele momento que eu fui de ônibus chorando, desesperada, porque o Espírito Santo de Deus disse para mim, chegou o momento de você entregar a tua vida para Jesus, foi algo sobrenatural. Eu tive sim, várias experiências e uma época que eu estava sozinha com o Guilherme, pastora Mirta, que eu acho importante contar, nossa, eu lembro, a gente acordava, o Guilherme pequeno, a gente acordava de madrugada, 5 horas da manhã para orar, e ele junto. E eu lembro que uma época a gente pediu assim, Deus, eu preciso de uma confirmação que o Senhor está aqui cuidando de nós. E nós terminamos de orar, era 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu, para mim, eu sei que era o anjo do Senhor. Ele estava batendo no nosso portão, 6 horas da manhã. Uma pessoa que eu nunca vi, tá? Era Deus confirmando que estava ali conosco. Então, assim, isso, a tua experiência, a tua vida, a tua história, que é isso que a gente quer passar aqui nas lives, né? É tua, é tua, não é de sim, ninguém. Então, as tuas experiências são tuas. Então, assim mesmo, a experiência com Deus é tua experiência, né? Não tem como tirar, é tua experiência. Então, Deus é sim. maravilhoso e Ele, assim, restitui todas as coisas, é, restitui todas as coisas. Não, não tem limites, né? Para Deus restituir tudo que Ele tem para fazer na vida de cada um de nós. É verdade. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, que é tanta coisa, eu devo ter passado, pulado, mas assim, ó, eu acho que a mensagem acho que era essa. Uma história que com certeza a tua história, ela sempre mexe comigo. A tua perseverança, a tua motivação sempre é agradar a Deus. A tua motivação não é agradar pessoas, é agradar a Deus, fazer o que Deus quer que você faça. Isso é importante. Que, eu faço para agradar as pessoas. Não, a gente procura agradar a Deus e ser sincera naquilo que a gente faz, né? Eu vejo muita sinceridade em você com Deus, né? E Deus vê isso, a nossa confiança e dependência dele. E ele se manifesta.
depende da nossa entrega, da nossa busca, ele se manifesta, ele vai abrindo as portas, vai mostrando que está com a gente. É visível como Deus esteve sempre à frente da tua história, né? Que Deus teve plano, já se manifestou, tantas histórias lindas que tem para contar, ainda tantos testemunhos teriam, mas ainda tem muito ainda pela frente, né? Tem muito ainda, né? Por momentos que você está passando agora também de cirurgia e tal, mas você Isso. está ali perseverante, né? Tua cirurgia, você não contou, né? Então, agora é a última prova, né? Então, assim, ó, eu faço vários trabalhos com ONG, com conselhos municipais. Eu, depois que eu fiz a faculdade, abri os meus olhos para várias coisas que a gente tem que fazer para mudar a sociedade, para ter um mundo melhor. Mas a última prova que eu tive agora, simplesmente, eu tô com um problema nas minhas pernas, nos meus joelhos. Tive que passar por uma cirurgia. Nossa, tive que aqui, ó, passei um bocado. Aí, só que daí, esse daqui é uma outra live, né? Uma outra história. E Sim. assim, de recuperação, de doença e tal. Só que assim, a gente vai passar, né? Vai passar e ficar doente, ficou doente, e a minha vida tá na mão de Deus. Não foi fácil, não. Foi muito difícil. Essa vez eu vou falar para vocês que eu fiquei doente desde dezembro do ano passado, que eu estava me sentindo meio ruim e eu fiquei muito doente, de cama, de ter que ir no banheiro, meu marido e meu filho cuidando de mim 24 horas por dia, me carregando, me levando, me trazendo. Foi muito difícil. Só que assim, foi um momento também de despertar de Deus na minha vida. Por quê? Porque Deus assim tocou meu coração de uma forma, dizendo assim, ó, você precisa dar um tempo aí e voltar para mim. Voltar para mim, que eu digo assim, o teu tempo precisa ser meu. O teu tempo precisa ser meu. Então foi um tempo muito precioso também, além de toda a situação dolorida, mas que foi um tempo muito precioso para que Deus falasse muito ao meu coração. Então eu acredito que Deus não faz nada na vida da gente se não for para resgatar, para falar conosco, para nos cuidar, para estar perto da gente, né? Então, está sendo um momento de muito aprendizado. E olha, eu sou muito independente. E eu agora sou totalmente dependente, porque eu não posso sair sozinha. Desde dezembro de 2019, eu não posso sair sozinha na rua, porque eu preciso estar com alguém caminhando comigo, porque eu estou aprendendo a caminhar de novo. E isso é muito difícil. Eu não posso sair sozinha de casa. Eu não posso fazer as coisas que eu fazia antes sozinha. Eu tenho que cuidar a cada passo que eu dou. Então, assim, é um retorno para você refletir o quanto nós precisamos, né, ser dependentes, precisamos dos outros, Sim. precisamos do cuidado do outro, né? Então, Deus tem trabalhado nisso comigo também esse período, tá? Então, Deus não para de trabalhar, não para de trabalhar, né? Então, assim, tem refletido muito, tá? Eu sou uma pessoa muito independente, faço as coisas muito do meu jeito, e agora eu não posso fazer nada, nada, né? Tem que fazer tudo De- dependendo do meu marido estar junto, do meu filho estar junto, da minha irmã ou chamar alguém para estar junto. Então, assim, é tudo um aprendizado, tá? Foi muito dolorido, mas também de Sim. muito Assim, é importante a gente saber também que Deus não quer a gente só para a gente estar fazendo coisas, né? Ah, Deus me escolheu, mas para eu fazer isso, fazer aquilo, correr aqui, corre ali. Não, Deus quer a gente, né? Deus quer a gente. Então, Ele não vai nos amar mais porque eu estou fazendo um monte de coisas. Não, Ele quer a gente, né? Isso é importante, né? Que Deus te ama do mesmo tanto ali, sentadinha você, do que se estivesse correndo fazendo um monte de coisas também. Então, sim. está ali dependendo dos outros, com certeza eu tenho certeza que é difícil isso aí para você, né? Para quem Ah, gostava de estar correndo para lá e para cá, sozinha, né? Nossa, loucura, mas loucura. é Deus mesmo, né? Fazendo. Mas eu acho que era essa a minha mensagem. Eu sei que tinha muita coisa para contar, mas assim, era essa a mensagem que eu queria deixar. E espero que tenha edificado a vida de alguém, né? E assim, quero deixar um recado que realmente tá para mim, uma certeza.
É por isso que eu tenho tanta aversão hoje à bebida alcoólica. Por quê? Porque isso me fez muito mal. E eu sei que isso faz muito mal para muitos jovens e que isso é uma porta de entrada para coisas muito piores. E eu sei o quanto isso prejudicou, né? Eu sei que muita gente consegue, como eu falei, daqueles 14 jovens, é, 11 não aconteceu nada, mas 3 2 aconteceu. Então, assim, é Sim. por isso, né? Então, eu deixo um recado assim: cuide dos jovens, cuide dos adolescentes, cuide do seu filho, vá com ele em lugares, né, que edificam, com pessoas que edificam, porque é primordial para que esse período da vida seja saudável, né? Para o resto da vida. Sim. Tá Amém. bom? Um grande Amém. beijo, então, né? Um Um grande beijo para beijo. você. Uma boa Obrigada. semana para você, E tá? na próxima segunda-feira, então, a gente vai ter mais uma live que vai ser a quinta, são só mais 3, e uma pessoa vai estar contando a sua história de milagres de superação. Tá bom? Tchau!